deputado Maurici nasceu em 15 de maio de 1961, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. É jornalista com mestrado em administração. No final dos anos de 1970, iniciou uma trajetória de organização e luta popular na cidade onde nasceu. Foi eleito vereador de Franco da Rocha pelo Partido dos Trabalhadores em 1988. Também esteve à frente da prefeitura da cidade de 1993 até 1996. Em Santo André, no ABC Paulista, foi secretário de Comunicação e de Governo de 2001 até 2007. Entre 2009 e 2016, contribuiu para os governos Lula e Dilma como presidente da CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, e como vice-presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Também atuou como diretor da TV Brasil. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022 com mais de 120 mil votos. Em seu segundo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de São Paulo, é coordenador de 3 frentes parlamentares: a de apoio à cultura e educação, a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente da Baixada Santista e a de prevenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nas cidades e núcleos urbanos. No início desta 20ª legislatura, foi eleito pelos deputados e deputadas para presidir a Comissão de Relações Internacionais da Alesp. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Conexão Paulista, programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando informação de muita qualidade e interesse da população. O programa de hoje recebe o deputado Maurici do Partido dos Trabalhadores, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Alesp. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigada por estar conosco. Sou eu quem agradece, Mariana. É uma satisfação estar aqui com você, com o Arthur, com o Thales. Sei que vocês vão me ajudar a fazer o melhor possível para informar os nossos cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui pela TV Alesp. Nós é que agradecemos, deputado. No programa de hoje é especial, tenho a honra de ter ao meu lado aqui nesse bate-papo também o jornalista Arthur Neves, meu companheiro, amigo, apresentador do Estúdio Alesp, e também o jornalista Thales Maurício, chefe de redação da TV Alesp. Obrigado, Mariana, Arthur, deputado. Vamos lá bater um papo. Mariana Fante, Thales Maurício, muito obrigado pelo convite, a toda a equipe de produção, direção deste programa. Prazer e honra estar diante do deputado. Muito bem, deputado, como nós falamos na sua apresentação, então o senhor integra a Comissão de Relações Internacionais nessa 20ª legislatura e a gente tem um trechinho para acompanhar da sua fala, falando justamente sobre os eixos dessa comissão. Vamos acompanhar. Nós temos aqui na comissão hoje trabalhando com 4 eixos. Um diz respeito à política para migrantes e refugiados. Outro diz respeito a intercâmbio entre parlamentos. Outro diz respeito à reindustrialização do Estado de São Paulo, utilizando recursos, interferências, relações com nações estrangeiras. E, por fim, o outro eixo diz respeito à aproximação cultural entre os países. Deputado, nós recebemos o secretário estadual de Negócios Internacionais, também aqui na Rede Alesp, que falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pela Comissão de Relações Internacionais, presidida pelo senhor, e se calcou muito, inclusive, nesses 3 eixos que o senhor citou. Se o senhor puder falar. Mariana, na verdade, são 4 eixos, né? De verdade, a gente precisa considerar que a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa é muito nova. Essa é a 2ª legislatura que convive com essa comissão. Então, ela não tem um papel ainda muito definido como as demais, que já são mais antigas. Quando a gente apresenta esse plano de trabalho, e ele já foi aprovado pela comissão, a gente tenta esboçar por onde que a gente quer caminhar. Então, essa questão de políticas para migrantes e para refugiados é uma questão que tem aumentado de importância de alguns anos para cá. Nós temos conversado com o governo federal, no sentido de fazer um seminário, uma audiência pública primeiro e depois um seminário, e tentar buscar caminhos de como é que a Assembleia pode trabalhar com essa questão junto com os outros órgãos, né? Um outro eixo que a gente está trabalhando, a questão do desenvolvimento econômico e da reindustrialização do Estado, que você mencionou. Nós estivemos aqui com o secretário de Estado, Lucas, e o que nós estamos organizando agora é um seminário conjunto para discutir o tema da transição energética e ver como que, nessa oportunidade de transição energética, nós podemos desenvolver ações que contribuam para
dinamizar a economia do Estado, e em especial as cadeias produtivas ligadas à energia. Um outro eixo que a gente está trabalhando é a questão do intercâmbio entre parlamentos e comissões de relações internacionais do Brasil e fora do Brasil. Então, pelo levantamento que nós fizemos, são 10 os estados que têm comissões de relação internacional, ou com esse nome, ou com um nome parecido, no Brasil. Tem peculiaridades diferentes, porque a maioria desses estados são estados fronteiriços, ou do Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina, ou do norte do país, Venezuela, Colômbia, Peru, Guianas. Então a gente quer tentar buscar caminhos para juntos dinamizar essa atividade das relações internacionais. É claro, não é só a Comissão de Relações Internacionais que dialoga, mas há outros organismos do governo do Estado, do governo federal, da sociedade civil, mas nós queremos encontrar o nosso espaço nesse debate. E o quarto eixo fala do auxílio aos municípios, para que os municípios possam também internacionalizar suas ações. A Prefeitura de São Paulo tem uma área de relações internacionais. Algumas poucas prefeituras do estado têm também, mas a maioria não tem. Então nós estamos discutindo com o Itamaraty para propor ao ILP, um momento mais adiante, que a gente possa fazer um curso envolvendo 20, 30, 40 prefeitos e prefeitas do estado para tentar ajudar na qualificação dessa atividade para os municípios. Arthur Neves. Deputado, há pouco assistimos então a um vídeo, uma entrevista que o senhor nos concedeu à TV Alesp. Na ocasião, recebíamos aqui, o senhor especificamente, o cônsul-geral da Rússia aqui em São Paulo. E aí não é muito comum que se receba aqui na Assembleia Legislativa, especificamente o senhor, os líderes dessas nações. Se não me falha a memória, são 58 representações aqui no Estado, e cada vez mais importante que se faça esse elo, especificamente com a Rússia. É a segunda cidade no mundo com um número maior de representações internacionais. Isso é um dado muito interessante. A primeira é Nova York, a segunda é São Paulo. Nós recebemos o cônsul da Rússia aqui já por 2 ou 3 vezes, mas já recebemos o embaixador da Bielorrússia, já recebemos o embaixador da Turquia e o cônsul-geral também, o cônsul do Peru, o cônsul da Argentina, vários cônsules já estiveram aqui conosco. E uma atividade importante foi a comemoração do Dia da África, onde a representação dos países africanos e de outros países amigos também compareceu até aqui. Isso enseja dizer que nós estamos procurando agora reunir essas representações e propor a eles, para que em conjunto com o ILP, a gente possa proporcionar um curso de História da África para os professores da rede pública. A ideia é qualificá-los para ministrar essa disciplina. Cada vez mais é importante que o povo brasileiro se reconheça nas suas origens. Então, conhecer o seu passado, conhecer as suas origens é muito importante. Então, nós estamos procurando, Arthur, estamos procurando caminhos, dialogando com essas representações para poder avançar. Eu devo dizer que você sabe, isso não é a única tarefa que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, né? O filminho aí a que nós nos referimos fala das 3 comissões que a gente coordena. Além disso, eu ainda respondo pela vice-presidência da comissão, aliás, das 3 frentes parlamentares. Eu respondo pela vice-presidência de assuntos metropolitanos e sou membro efetivo de meio ambiente. E você tem o dia a dia da Assembleia, que também toma tempo, o mandato em si, né? Toma tempo. O desafio é conseguir fazer uma articulação entre todas essas funções para que uma sinergia positiva aconteça. Deputado, com relação a refugiados, qual que é a avaliação que o senhor faz do recente episódio em que refugiados afegãos ficaram um bom tempo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e que suporte a Comissão de Relações Internacionais poderia dar nesse caso, ou para que evitar que futuros episódios como esse se repitam? Bom, a comissão não é um órgão do executivo, correto? Nós estamos falando dos afegães, que são a questão mais candente nesse momento, mas há milhares de venezuelanos, haitianos, africanos, enfim, muita gente que ao entrar nas divisas do Brasil acaba vindo aqui para São Paulo. E o governo do estado, a prefeitura de São Paulo, tem a obrigação de trabalhar com essa questão. Guarulhos, por exemplo, e as cidades do entorno também têm. Agora, é um fenômeno, não que seja um fenômeno recente esses fluxos migratórios, mas a preocupação com eles é recente.
Então, o que eu acho que a Assembleia pode fazer é, de novo, fazer parte de articular essas prefeituras, o governo de estado e o governo federal, para desenvolver políticas públicas. Nós estamos falando de refugiados, mas não é só refugiado. Migrantes também, que não são refugiados, mas que escolheram o Brasil, e especialmente a cidade de São Paulo, ou o estado de São Paulo, para viver. Então, acho que a Assembleia pode fazer isso. Às vezes, Thales, a gente não sabe... Vou dar um exemplo bacana. Um tempo atrás, nós aqui estávamos preocupados com a questão da violência contra a mulher na cidade de São Paulo. Agora, o que um mandato de deputado pode fazer a esse respeito, além de denunciar, ir à tribuna, fazer pronunciamento? Projetos de lei você pode fazer, mas concretamente, se tem vício de iniciativa quando envolve ampliação de recursos, de gastos, de criação de cargos. Então, a sua ação é muito limitada. O que nós optamos por fazer? Nós buscamos o escritório modelo do 22 de agosto da PUC, que tem um serviço de assistência judiciária gratuita, jurídica gratuita, e buscamos o Instituto de Mulheres do Grajaú. Por que o Instituto de Mulheres do Grajaú? Porque em toda a zona sul da capital, que é uma zona de muita gente e grandes extensões, só tem uma delegacia da mulher, que fica em Santo Amaro. Ou seja, uma mulher lá da Varginha, da Represa, lá no fundão do Parelheiros, se tiver algum problema de violência, em especial violência doméstica, como é que ela se socorre? Como é que ela vem de lá até Parelheiros? Em especial, se isso acontecer num horário onde o serviço de transporte público é escasso. É claro que a delegacia da mulher, por si só, é muito insuficiente enquanto política pública para combater a violência contra a mulher. A delegacia da mulher, em geral, não é exatamente um ambiente acolhedor para a mulher. Há inúmeros relatos de situações constrangedoras que algumas mulheres passaram ao recorrer à delegacia. Além disso, o que a mulher faz com os filhos para procurar uma delegacia? Deixa em casa? Como? Leva até lá? Tem onde deixar os filhos, como entretê-los enquanto ela é atendida? E depois que ela sai de lá, se por acaso ela foi denunciar o seu agressor e o seu agressor é seu parceiro, como é que ela volta para casa? Então, tem que ter um conjunto de políticas públicas que o movimento de mulheres vem demandando, vem pressionando os poderes públicos para ter. Mas nesse caso, voltando ao caso, qual foi o caminho que nós escolhemos? O Instituto de Mulheres do Grajaú, apoiado pelo escritório modelo do 22 de agosto, entrou com uma ação civil pública na Justiça e reuniu em torno de si centenas de outras entidades ligadas a direitos humanos e direitos das mulheres, como amicus curiae, para ingressar nessa ação. Isso foi ano passado. Agora, há uns 10 dias atrás, o Ministério Público deu um parecer favorável que fosse concedido uma liminar para que em 90 dias fosse levado para aquela região uma delegacia móvel da mulher. E ontem, o Judiciário concedeu a liminar. Então veja, a dimensão do trabalho do deputado não necessariamente ele se dá no parlamento, não necessariamente ele pode se dar só nas comissões ou nas frentes, mas eles têm o papel, às vezes, de mobilizar a sociedade para avançar. Agora, o nosso papel, creio, é marcar com o secretário de Segurança do Estado, levar junto conosco as entidades, outros deputados e deputadas que têm interesse e pedir ao secretário que não recorra da decisão, mas que atenda e implante essa delegacia na Zona Sul para que as mulheres daquela região importante da capital tenham mais essa defesa, mais esse instrumento para avançar. Então, eu estou te falando isso para dizer da questão do papel do deputado, né? É uma coisa muito controversa, porque você sai na rua, ninguém sabe direito para que serve um deputado, em especial um deputado estadual. As pessoas sabem para que serve um prefeito, porque quando tem buraco na rua, é a mãe do prefeito que eles xingam. As pessoas sabem para que serve um presidente da República, porque quando tem carestia, ela sabe quem é que deve xingar. Agora, e o governador e os deputados? Então há uma zona um pouco cinzenta. No parlamento é muito pior, porque você não tem nenhuma visibilidade aqui. Então, nós temos que buscar caminhos para tornar mais efetiva a nossa ação de representação e de levar um aumento da qualidade pública, uma ampliação dos direitos dos cidadãos e cidadãs. Essa foi uma maneira que nós encontramos. Assim como a questão da África, é outra maneira. Mas, deputado, o senhor citou, né, nessa zona cinzenta, mas importantíssimas políticas, né, são debatidas aqui no parlamento. E aí eu já aproveito para ressaltar a sua integração em duas comissões, na Comissão de Meio Ambiente e também de Assuntos Metropolitanos. Especificamente a de Assuntos Metropolitanos tem um impacto direto na vida do cidadão e da cidadã paulista.
Veja só, Mariana, eu não quis diminuir a importância do parlamento, longe de mim. O que eu quis dizer é como é que a população enxerga o parlamento. Porque ele tem uma distância muito grande. E agora, também não vou aqui criticar a mesa da casa, não é isso, porque ela tem suas razões para implantar uma questão de segurança. Mas você viu como é difícil entrar na casa? Difícil a beça. Em especial quando é gente mais pobre, quando são movimentos mais populares. No dia da OAB, por exemplo, eu fiquei feliz, porque foi fácil, né? Os advogados e advogadas entraram aqui. Porque me parece que essa categoria, e não há aí nenhum desprestígio ou demérito a ela, tem mais intimidade com deputados e deputadas com a casa. Agora, quando é movimento de moradia, fica lá fora, é difícil de entrar, complicado, segurança. Então, isso só aumenta a distância entre a sociedade e os deputados. Agora, não tem dúvida, muitos temas importantes passam por aqui, são debatidos por aqui. Também não dá para a gente desconhecer que a casa é muito governista, correto? É raro um projeto do governo ser derrubado aqui. Independente do mérito, se é um bom projeto, se é um mau projeto, enfim, é raro que você consiga derrubar um projeto do executivo aqui nessa casa. Mas não tem dúvida que os debates são importantes. Seria mais importante se a gente tivesse mais interação com a sociedade, se a sociedade pudesse acompanhar o que se faz aqui dentro. Seria muito mais importante. E aí, vocês têm esse papel. Não é? Muita gente que vê a TV Alesp, vocês sabem, né? Muita gente vê. Claro, não é a novela das 9 lá da Globo, mas muita gente tem acesso a às nossas atividades pelo trabalho de vocês. Deputado, indo de encontro com a pergunta da Mariana Fante, mudando inclusive a frente parlamentar, e aí já o senhor citou a questão de quão importante que é a participação da população, né? O senhor está na frente parlamentar de defesa do meio ambiente da Baixada Santista, e esse é um assunto que repercutiu muito na imprensa logo no início do ano, e ainda assim deve ser repercutido quando as chuvas voltarem. Como é que está sendo feito o trabalho dessa frente? Então, veja só. Um dia eu fui a Santos para visitar a cava subaquática do estuário de Santos, que foi, na verdade, foi uma alternativa que as empresas do estuário encontraram para depositar produto tóxico da dragagem do fundo do canal. Houve uma CPI aqui na casa, eu particularmente cheguei à conclusão de que foi completamente inadequado e que a CETESB, em especial, falhou ao aprovar a iniciativa da cava e depois ao não acompanhar a implantação, porque eu tenho certeza, tenho muita clareza, convicção, de que o que foi aprovado não foi aquilo que foi implantado lá. Bom, eu fui fazer isso e fui almoçar com uma amiga minha que trabalhou com o Banco Itaú há anos atrás. E almoçando com ela mora lá faz bastante tempo. Eu falei da cava, falei, o que é isso aí que você está falando? Que negócio é esse aí? Assim, ó, como é que a pessoa, que não é uma pessoa desinformada, que mora ali, que sofre, portanto, o risco não só da cava subaquática, os problemas que dela podem derivar, mas também do chamado navio-bomba, enfim, de várias questões que você tem lá que são ofensivas ao meio ambiente, como é que a população não acompanha e não participa? Então, a frente parlamentar tem esse caráter, né? E nós temos feito muito isso. Agora, de novo, nós temos muita limitação. O nosso trabalho de deputado, de parlamentar, é muito limitado. Se a gente pudesse trabalhar mais a questão dessa mobilização, de trazer as pessoas para elas compreenderem o que se passa e formarem a sua opinião, não necessariamente tem que seguir a nossa, muito pelo contrário, mas participar do debate, para que o poder público, quando tome iniciativas como essa, possa ouvir as pessoas, compreender o que está sendo feito e as pessoas possam opinar se querem ou se não querem, né? Agora, por exemplo, a MRS vai construir uma linha de carga segregada, Mariana, na antiga estrada Santos a Jundiaí. E o governo do estado está propondo o trem intercidades e o trem parador. Bom, aquilo vai significar para Campo Limpo Paulista aumentar o túnel, tem um túnel, vai ter 3. Vai significar para outras cidades, como Caieiras, Rio Grande da Serra, a derrubada de uma estação de trem que já está lá. Vai significar para outras cidades outras intercorrências. Pergunto, isso foi debatido com prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, com a sociedade em cada um desses municípios? Não foi. Precisa ser. E não é você fazer uma audiência pública aqui na Assembleia e falar, pronto, está discutido. Não está. Correto? Não é assim, não pode ser assim, porque isso é muito insuficiente. Então, acho que o parlamento, embora seja uma instituição aqui em São Paulo secular,
ela precisa ir aprimorando os seus meios de relação com a sociedade. E a gente quer contribuir, por exemplo, com a frente parlamentar nessa direção, Arthur. Deputado, uma curiosidade sobre ainda o seu trabalho na Comissão de Relações Internacionais. Como é que está o diálogo com o seu vice, que é o deputado Gil Diniz, do PL, que é um campo ideológico oposto ao do senhor? Como é que está essa discussão, os trabalhos? O parlamento é uma casa onde você aprende a conviver com as diferenças. Se você não aprender, você tem vida curta. Aliás, é típico do parlamento as diferenças, opiniões divergentes e diferentes. Eu me dou muito bem com o Gil Diniz. Ficava muito chateado com ele há um tempo atrás, quando ele ia à tribuna e se referia ao presidente Lula como o ex-condenado. Mas talvez eu tenha a satisfação de ir na próxima sessão ir lá na tribuna e se referir ao ídolo dele, presidente Bolsonaro, como um futuro condenado. Então, assim, as diferenças você tem que levar no debate, no que importa, ter algum bom humor, na verdade, porque sem bom humor ninguém sobrevive. Eu me dou bem com o Gil Diniz e com todos os demais deputados e deputadas. Alguns deles são muito meus amigos. Posso citar o deputado Ricardo Madalena, prezo muito, já fizemos um seminário sobre integração de transportes aqui, fui com ele da Comissão de Transportes e Comunicação, enfim, eu tenho uma boa relação com todos e todas de um modo geral. Aproveitando ainda, o senhor avalia que essa legislatura, a polarização, ela está menos acirrada do que a anterior? Qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre, pelo menos? Eu acho que quando nós tínhamos no governo federal e no governo estadual, o governador Dória e o presidente Bolsonaro, o clima de agressividade, de ódio, era mais estimulado. Hoje isso tende a diminuir. Então acho que as relações aqui, por enquanto, também são assim. Mas você quer ver, ó? Eu apresentei, ainda no mandato passado, uma proposta de emenda constitucional ampliando de 25% para 35% da receita do ICMS do Estado, que pode ser distribuída por critérios discricionários do Estado, chamado ICMS da Educação. Apresentei, ela está aí tramitando. A posição do PL e do Republicanos é contra. Bom, agora entrou uma proposta de emenda constitucional do governador com o mesmo sentido, é igualzinha. Eles vão ser contra? Então, essa polarização, às vezes, acaba sendo uma polarização, aspas, burra, porque você prejudica o andamento das coisas no Estado em função de quem é que tomou a iniciativa disso ou daquilo. Mas respondendo mais objetivamente, hoje eu acho que sim. Mas também a gente tem que considerar que você não tem um bloco ainda consolidado da centro-direita de apoio ao governador. Ainda não aconteceu isso. Esse governo, por enquanto, ainda tem uma característica interessante, que é do vou mais volto, né? Eu vou levar a Cracolândia, não vou mais. Vou mudar o percentual da saúde e da educação de gastos obrigatórios, não vou mais. E assim por diante. Então, acho que a gente precisa observar um pouco mais para ver o que vai acontecer, Thales. Deputado, aproveitando o seu gancho, né, comentou sobre o ICMS da educação, o senhor acabou de falar, o senhor também tem um enfoque muito grande nas políticas públicas para crianças e adolescentes, até por conta dos 33 anos do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, comemorados esse ano. O senhor tem um olhar voltado, e sobre isso nós temos uma fala do senhor. Vou pedir para que a direção coloque para a gente observar. A gente precisa fortalecer a política pública criada já há algumas décadas de proteção da criança e do adolescente e seus direitos no país. É importante que a gente atue na qualificação, sempre contribuindo para a qualificação de quem vai lidar com essa política pública, mas também que a gente possa acompanhar o desenvolvimento desses mandatos. Isso é central. O senhor também propôs, então, a criação da frente parlamentar, que passa também por essa questão, né, de educação e cultura. Então, no caso da criança e do adolescente, nós temos um projeto de lei aqui para ser votado, acredito que seja votado ainda esse mês, criando um fundo de financiamento das políticas públicas para criança e adolescente. Nós fizemos agora recentemente um curso junto com o SEDECA, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para qualificar os atuais conselheiros tutelares, conselheiros e conselheiras, e aqueles que pretendem disputar essa posição na sociedade. É isso, a ideia, de novo, é a ideia de você ir construindo junto com a sociedade, junto com outros atores. Na questão da educação e da cultura,
Nós temos um projeto de criação do Sistema Estadual de Cultura, que, na verdade, pretende articular as políticas do Estado e dos municípios com as políticas federais. Estamos fazendo força para que ele possa ser votado também. Ele é um projeto que começou como sendo de minha autoria, mas hoje é assinado por mais de 30 parlamentares. Essa é outra coisa que a gente procura fazer, Thales, que é envolver outros parlamentares no processo. Não precisa brigar pela autoria, não precisa querer ser o pai da criança, nem do adolescente. O importante é que as políticas possam avançar, a gente tem procurado fazer isso. Na área de educação também, então, esse é outro problema, você não me perguntou, mas eu vou falar. Eu era antes presidente da Comissão de Educação e Cultura. Você fica 2 anos na presidência de uma comissão, você vai criando laços, assumindo compromissos, luta. De repente, você não é mais. Você é presidente da Comissão de Relações Internacionais. Mas o que você faz com aquelas coisas que você assumiu, com aqueles compromissos que você assumiu, que você não tem mais meios para tocar? Então, a frente parlamentar de apoio à cultura e à educação nos municípios, que a gente lançou ontem, tem esse caráter, para dar vazão àquelas coisas que a gente incorporou ao mandato lá atrás e que a gente não tem mais condição de tocar pela presidência da comissão. Nenhum reparo a como a comissão está sendo dirigida hoje. A minha companheira, a professora Bebel, minha companheira e minha antecessora na própria comissão, e faz isso muito bem. Não é essa a questão. A questão é que nós sempre temos visões e as coisas vão acontecendo que você toma caminhos diferentes. E eu preciso dar conta daquelas coisas que eu comecei. Deputado, muitos têm, né, aquela coisa de, me perdoem a expressão, mas aquela coisa da galinha que quer trazer os pintinhos para muito perto. Isso acontece, e todos nós somos assim. E aí tem uma situação que eu gostaria de trazer ao senhor, que acho que é de fundamental importância no diálogo que se diz respeito àquelas crianças e aqueles adolescentes que muitas vezes a sociedade não quer trazer para perto, que são as crianças e os adolescentes em situação de rua. Como que o Parlamento Paulista pode olhar e deve olhar para essa população? Então, essa é uma questão política, é uma questão séria, mas é uma questão cultural também. Vocês viram aí que eu venho de Franco da Rocha. Franco da Rocha abriga o que já foi o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Esse hospital psiquiátrico é fundado no final do século XIX, e você tem lá, por exemplo, foi fundado no final dos anos 80 do século XIX, um pouco depois dos anos 90, um pouco depois da abolição da escravatura, certo? E a legislação naquela época dizia que negro na rua, que não tivesse emprego, era preso por vadiagem. O que faziam com os negros presos por vadiagem? Uma parte ia para a cadeia e uma parte ia ser internada no hospital do Juqueri, feito louco. Parte dos migrantes, em especial japoneses, que por alguma razão acabavam se evadindo das fazendas de café do interior do estado vindo para a capital, sem dominar o idioma, acabavam sendo internados lá também como loucos. Tinha um pavilhão inteiro de japoneses. Quando o hospital é desativado, o governo do estado toma a atitude de colocar FEBEMs, centros de detenção, centro de detenção de menores, enfim, já mudaram a nomenclatura, mas fundamentalmente cadeia. Então eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é a sociedade querer colocar para debaixo do tapete o que ela entende que é o lixo, que é aquilo que ela não quer olhar. Isso basicamente é feito por quem tem o poder, quem tem hegemonia na sociedade. Então isso precisa ser debatido e tem sido, nós temos avançado muito na política. Mas você vê o retrocesso que nós tivemos em relação a essas questões, em especial da diversidade, durante o governo Bolsonaro. Então isso é uma chaga da nossa cultura que nós temos que trabalhar muito para extinguir. E o parlamento tem um papel importantíssimo nisso. Às vezes isso acontece aqui dentro. Você viu aí, recentemente, um episódio com a deputada Tainara. E aí eu estou criminalizando um funcionário, alguém que tem... Não, é porque isso é quase que natural. É quase que natural na cabeça das pessoas agir de uma maneira ou de outra. Então isso precisa ser trabalhado com leis que estabeleçam punições, mas com atitudes também que estimulem uma posição positiva em relação a isso. O parlamento tem papel, sim. Deputado, o senhor citou
aprovação facilitada de grande parte dos projetos que são enviados pelo governo do estado hoje para essa casa, né? E nós sabemos também como a oposição de que o senhor faz parte hoje, aqui é a segunda maior bancada do Parlamento Paulista, se coloca frente a essa vocação privatista do governo Tarcísio de Freitas. Eu gostaria de saber como que o senhor enxerga ou está enxergando essa articulação da segunda maior bancada aqui no Parlamento, no caso a oposição, frente não só às pautas privatistas, mas também a todos esses projetos que estão sendo aprovados de forma facilitada. Mas antes eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente retorna com o senhor. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Paulista de hoje, onde recebemos o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Alesp. E aí, deputado, no último bloco, antes de sairmos para o intervalo, eu fiz uma pergunta para o senhor justamente sobre as pautas privatistas do governo do estado e como isso tem sido articulado ou recebido pela base oposicionista aqui na Assembleia. Então, eu acho que o governo vem conduzindo essa política de privatização com um certo grau de irresponsabilidade. Veja o caso da Via Mobilidade, o tanto de problemas que essas linhas férreas na zona sul da capital, que já foram privatizadas, têm dado hoje em dia. O governo, ao invés de se preocupar em... Vamos olhar da ótica dele, de quem entende mesmo que o melhor é privatizar. Eu não entendo assim, mas vamos imaginar que eu entendesse assim. Não é mais razoável você ver como é que aquilo está funcionando e corrigindo as situações que têm acontecido para depois pensar em avançar para a privatização de outra linha? Mas o governo não, ele quer ir tocando. A sensação que eu tenho é que o governador Tarcísio acha, às vezes, que ele é um super-herói, né? Vem aquela imagem do martelo do Thor lá batendo, mas me vem a outra que é de um raio privatizador, né? Privatiza a Sabesp, a CPTM, o metrô. Tudo isso em 4 anos. Coisas que levaram décadas para serem construídas e implantadas, ele quer ir entregando em 4 anos. Eu acho que ele vai ter muita resistência na sociedade e aqui na casa. A bancada de oposição hoje, eu acredito que deva estar em torno de 26 deputados e deputadas. Dependendo do tema, ela pode ampliar. A gente falou aí, você me provocou lá atrás, falando de como é que se facilita, como é que o parlamento facilita para votar projetos do executivo e projetos do legislativo nem tanto. Então, 26 deputados não é capaz, não é suficiente para derrotar, para rejeitar um projeto de lei, mas dá trabalho. Enrola, empurra para frente, arrasta, leva adiante, isso nós podemos fazer. Porque, afinal de contas, é o papel da oposição, não é isso? Meu pai dizia que quem tem a chave de fenda aperta, quem tem a rosca suporta, né? Nós da oposição temos a rosca na mão. O que nós temos que fazer? Criar problema para o executivo. E nós vamos fazer. A nossa disposição é muito grande de evitar essa sanha privativista. Até porque um governo dura 4 anos. Uma sociedade não, são décadas, centenas de anos. Nós não podemos, por conta de 4 anos de um governo, comprometer um patrimônio de uma sociedade que levou décadas, séculos para construir. Então, eu acho que ele vai ter muita dificuldade nisso. Com relação a essa facilidade que o executivo tem, não é uma facilidade que o governo Tarcísio tem. Em geral, o executivo de plantão tem essa facilidade, porque você tem muito poder, você tem muitas ferramentas, muita condição de dialogar com o legislativo. E veja só, eu não estou falando de maneiras espúrias, não. Porque cada deputado tem a sua base eleitoral. Ele quer levar investimentos e benefícios para aquela base eleitoral. Ora, quem é que decide onde é que vai ser investido o recurso do Estado? Do Executivo. Então, vou chamar... Vem cá, deputado Arthur. Tem essa questão da Sabesp, eu sei que o senhor está preocupado, mas lá na sua cidade, precisa de escola, posto de saúde, uma ponte, não sei o que lá. Eu vou fazer isso lá. Agora, o senhor precisa me ajudar nesse projeto aqui, que é estruturante para o governo, para a maneira... você faz. Você faz. Se não for por um motivo nobre, pela compreensão, é pelo motivo não menos nobre
que é a sua relação com o seu eleitor, aquele com quem você encontra na rua todo dia, aquele que votou em você e cobra a sua posição. Esse está mais preocupado com o recurso para a Santa Casa da cidade dele do que pela privatização da CPTM. Então o governo, o executivo tem muito poder. E eu estou lembrando que eu já fui prefeito em Franco da Rocha, já fui chefe de governo em Santo André e sei que o governo tem argumentos aos quais o parlamento é muito sensível. O senhor falou da concessão da Sabesp à iniciativa privada. Essa deve ser a principal pauta ou uma das principais pautas neste segundo semestre aqui na Lesp. Pela experiência do senhor, que é muito bem relacionado, conversa com todos os campos da política aqui dentro, hoje o governo Tarcísio de Freitas teria número para aprovar? Eu não sei. Olha só, hoje está se discutindo o nome para o Tribunal de Contas do Estado. A base do governo tem 2 candidatos. O que isso significa? Isso significa falta de unidade. Não tem uma oposição homogênea. Então, acho um risco para o governo mandar esse projeto hoje para casa sem consolidar sua base de apoio. Agora, lembre-se, o ano que vem tem eleição municipal. É mais difícil não só de reunir deputados na casa, de votar projetos, mas também é mais difícil de evitar as contradições da ação do deputado no parlamento e na base dele. Então, eu vejo um momento de muita dificuldade para o governo. Não vai ser, está longe de ser simples aprovar esses projetos aqui na casa. Sem contar que ainda tem um debate na justiça para ser feito, né? A cada ação que o governo propõe, no meu gabinete mesmo, ela está olhando lá com lupa a questão da Sabesp, a questão da CPTM, e procurando caminhos para fazer esse embate no judiciário, para atrasar a discussão aqui no parlamento. Arthur. Existem alguns pensadores, talvez a gente vai filosofar um pouquinho, mas que discutem sobre essas relações de privatizações, enfim, como pessimistas otimistas, né? Os otimistas dizem que os pessimistas fazem valer muito mais a pena que os otimistas. Seria, num campo filosófico, talvez, o senhor como jornalista, deputado, trazendo essa realidade, não é? Olharíamos com olhos pessimistas ou otimistas essas inúmeras privatizações que estão por vir ou se viriam? Olha, eu vou dizer uma coisa a você que talvez não faça muito sentido para a minha base ou para parte da minha base eleitoral, social. Eu não tenho a questão da privatização como um tabu. Eu acho que em algumas situações a iniciativa privada pode sim, sob um olhar mais vigilante do poder público, desenvolver algumas atividades para servir o cidadão e a cidadã. Então, para mim, a questão da privatização não necessariamente é só uma questão ideológica. Ela está relacionada muito à qualidade do serviço prestado. Vamos falar de trem? Falei da Via Mobilidade. Vai ver o trem no Rio de Janeiro. Outro dia eu encontrei não me lembro agora o nome da empresa que tem lá, mas é uma associação com gente lá do Oriente, né? Empresa do Oriente que toca lá no Rio. E a pessoa lá me falou assim, ó, quantas vezes troca aquele vidro da frente do trem aqui em São Paulo? Eu falei, acho que nunca. Por quê? Eu falei, não, porque ela troca pelo menos a cada 2 semanas troca, pedrada. Então, aquilo lá é o modelo de serviço? É aquilo que a gente quer para a sociedade? Em muitos casos, pelo mundo, que se privatizou serviços, voltou atrás. Por quê? Porque não pode ser o lucro, o fundo de uma empresa que presta serviço público. Pelo contrário. No caso da Sabesp, por exemplo, acho que já tem um debate hoje nisso. São bilhões de reais que a Sabesp distribui todo ano para os seus acionistas, inclusive o governo do Estado, na forma de dividendos. São recursos que deveriam ser reinvestidos na ampliação da rede de distribuição de água, do serviço de tratamento de água, da rede de coleta de esgoto, do tratamento desse esgoto e reaproveitamento e da proteção das nascentes de água, porque nós temos um problema de crise hídrica que acontece vez por outra e iminente. Quando você olha para o globo, você nota que nessa latitude que nós estamos aqui, você tem muitas regiões desérticas. Aqui, há estudiosos que afirmam que só não é uma região desértica onde nós estamos por conta do regime de chuvas da Amazônia. E as mudanças climáticas estão aí por conta do desmatamento, por conta de outras razões
que são razões produzidas pelo homem, que podem agravar o problema da questão do abastecimento aqui em São Paulo, o abastecimento e da produção de água. Então, eu acho que a questão da Sabesp não é nem pela privatização, que é um absurdo, mas é a discussão do que se faz com o recurso hoje. Agora, qual que é a lógica que está por trás? Por que a Sabesp distribui dividendos, inclusive na Bolsa de Nova York? Porque ela tem acionistas privados. Então, o recurso que poderia estar sendo investido na ampliação do serviço público acaba sendo desviado, entre aspas, para remunerar os acionistas privados. Não é esse o papel de uma empresa pública. O papel de uma empresa pública é zelar pela prestação de serviço, pela qualidade do serviço que presta. Então, a gente tem que ser contra. Nós temos que ser contrário. Pega uma coisa mais simples, os parques. Outro dia eu vi aí o colega de vocês, ou o nosso colega aí lá da Globo, falando do Ibirapuera, né? Ó, fez o contrato, tal, cadê isso, cadê aquilo outro, ó, tal. Como é que é isso? Então, se o Estado quer privatizar coisas simples, como a gestão de um parque, convenhamos, gerir um parque não é uma função principal do Estado. Vou dar um exemplo melhor para você do que eu estou falando. Pega a CEAGESP, onde eu fui presidente. É uma empresa que aluga boxes, hoje ela só faz isso, basicamente. Ela aluga boxes, espaços para privados venderem a sua mercadoria. Ela não se dedica, como deveria se dedicar, à questão da segurança alimentar, da rastreabilidade dos produtos que lá são vendidos, etc. Ela é uma empresa que faz uma atividade, que é uma atividade de locação de imóveis. Por que isso tem que ser uma atividade princípio do Estado? Eu não acho que tem que ser. Eu acho que pode perfeitamente ser feita pelo privado. Agora, precisa o Estado estar ali para zelar pela sanidade do alimento. Mas ele não precisa do lucro do aluguel do box. Pelo contrário, ele precisa garantir que, se você comer uma maçã e ela estiver estragada e tiver um problema de saúde, você vai lá onde você comprou e você consiga rastrear de onde veio aquele lote de produto e tirar ele de circulação. Então, há situações e situações, mas no caso da Sabesp e do transporte público, é muito nevrálgico. Muito nevrálgico. E aí o senhor está nessa comissão de assuntos metropolitanos que vai a fundo nessa questão especificamente do transporte, né, deputado? Então, eu até tive pensando esses dias aí que a comissão de assuntos metropolitanos, quem é que discute assuntos federativos aqui na Lesp? Qual comissão permanente? Eu acho que a gente devia incorporar a essa comissão de assuntos metropolitanos esse debate. Região metropolitana é um fenômeno relativamente novo no mundo. As grandes metrópoles começam a aparecer no final do século passado, né, fora do Brasil, e aqui no Brasil na primeira metade do século XX, com São Paulo. Hoje, quando você olha para uma metrópole do tamanho da capital paulista, ou da grande São Paulo, dos 39 municípios, você vê que tem funções públicas que constitucionalmente são dos municípios que eles não têm mais como dar conta. Uma coisa é você lidar com a questão hídrica numa cidade mais ou menos isolada no interior do país. Outra coisa é numa região conurbada como essa. Pega o meu caso, Franco da Rocha. Franco da Rocha, o centro de Franco da Rocha fica na confluência de dois rios, Eusébio e Juqueri. Esses rios vêm um da região de Mariporã e outro de Francisco Morato. Eu, quando era prefeito lá, tinha dia que não chovia em Franco da Rocha e enchia d'água. Por quê? Porque choveu nas cabeceiras. Então, assim, o município é incompetente hoje para lidar com uma questão como essa. Vamos pegar uma outra, essa é ambiental, hídrica, vamos pegar uma outra, mobilidade urbana. Você tem hoje na região metropolitana 40 sistemas de transporte. Cada município tem o seu e a MTU tem mais um, o intermunicipal. Então, são 40 sistemas de transporte. 40 contratos com empresas ou mais. 40 planejamentos, certo? Agora, concretamente, ninguém tem interesse de sair da Vila Luzita para ir para o centro de Santo André. Ninguém tem interesse em sair do Parque 120 de Francisco Morato para ir para o centro de Francisco Morato. As pessoas não se movimentam assim numa metrópole. As pessoas se movimentam da onde elas moram, para onde elas podem trabalhar, onde elas podem consumir serviços. Não faz sentido você ter um sistema de transporte integrado, um único planejamento para os 39 municípios da Grande São Paulo? Otimizar custos, otimizar mecanismos, ganhar tempo nos deslocamentos. Não faz sentido isso? Muito bem. Só que a mobilidade urbana é uma função constitucional do município.
Nós precisamos criar uma autoridade metropolitana de mobilidade para poder integrar não só os 40 sistemas, mas os diversos modais, o trem, o metrô, o ônibus, certo? Isso é fundamental. É um debate que a gente não faz hoje, ou faz muito pouco, muito timidamente, porque é um fenômeno recente. Então, isso é uma coisa que eu me debato. Essa é uma bandeira que eu, a todo momento que posso, faço. E daí, vamos avançar para a questão da tarifa zero. Por quê? Primeiro porque esse sistema de você financiar a tarifa do transporte público com o dinheiro do usuário faliu. Cada vez mais os governos municipais têm que botar dinheiro, subsidiar esse transporte. Por quê? Porque cada vez que aumenta o preço da tarifa de ônibus, as empresas pedem passageiros. As pessoas migram para o Uber, para a bicicleta, para andar a pé. Isso sem contar uma questão que já é endêmica e antiga. Tem uma pesquisa aí que coloca que quase 50% da população da capital paulista deixa de acessar o serviço gratuito do SUS, o Sistema Único de Saúde, porque não tem dinheiro para pegar o ônibus, o trem e o metrô. Como é que as pessoas se apropriam da sua cidade se elas não têm recurso para se movimentar? Então, é urgente a gente criar um sistema que possa financiar o transporte público e que não seja tirar dinheiro do erário, da educação, da saúde, da assistência social para financiar os empresários. Nós precisamos pensar nisso. Tem uma proposta de emenda constitucional, tem duas, mas eu sou mais fã da deputada Luísa Erundina do PSOL, que está lá, que cria um fundo para financiamento do transporte. E onde é que ela mira para pagar isso? O transporte privado. Você já imaginou o quanto se gasta no sistema de saúde na capital de São Paulo, principalmente na ortopedia, por conta de acidentes? Você já imaginou o custo que a prefeitura tem, ainda falando de saúde, por conta de poluição dos carros, dos automóveis? Você já imaginou o quanto a prefeitura gasta para manter zonas azuis, para recapear suas vias, para financiar o transporte individual? Então nós precisamos encontrar uma saída. Não pode mais, não é possível que a gente imagine que nós vamos resolver o problema da mobilidade urbana aumentando o tempo de estada nas ruas. Que é isso. Eu vou de Franco da Rocha lá para visitar minha mãe, eu demoro quase 2 horas para ir até lá. Mas mais da metade desse tempo eu passo para cruzar a cidade de São Paulo. Não é mais possível, nós precisamos encontrar uma solução para isso. Do ponto de vista institucional, nós precisamos ter um arranjo que permita ter uma autoridade metropolitana para além dos limites de cada município, para implantar um serviço interligado. Tá aí, desculpa, Arthur, só uma finalização. Tá aí, então, a importância dos modelos dos consórcios intermunicipais, por exemplo, que vem justamente pensar as regiões metropolitanas em conjunto, né, Arthur? Mas aí, Mari... Só uma coisa. É verdade, Mari, mas você tem um problema dessas associações voluntárias. De repente, o prefeito... Não, vou sair. Aconteceu no ABC. Sim. Certo? Então, um arranjo institucional regional que você demorou anos para construir, um prefeito, por qualquer razão, sim, em geral por conta daquela história dos pintinhos da galinha, fui eu que fiz ou não fui eu que fiz, não quero saber, não quero brincar mais. Então, é importante que isso não seja só a ligação voluntária, que você tenha um arranjo institucional legal. Desculpa. Imagina, sem culpa, deputado. Agora, tem uma situação, né? A gente tem falado muito sobre a questão da capital do estado, São Paulo, da região metropolitana. Nessa questão ainda, não é, deputado, nós estivemos recentemente em Álvares Machado, um município que recebeu as audiências públicas, né, do orçamento para o ano que vem, e uma das demandas, entre as demandas, né, de exigência da população, não somente da população, mas da própria prefeitura, é de fato uma verba para que se tenha transporte público na cidade, né, no município. E aí de que forma, né? Porque é uma verba municipal, mas é claro que o Estado poderia ajudar em muito. E além dos munícipes, nós ouvimos os vereadores. E aí? Então, não é que eles querem que o Estado pague. É que quem estava lá era deputado estadual, certo? Quem estava debatendo era o orçamento do Estado. O que eles querem é um dinheiro. Venha de onde vier para poder bancar o transporte. É isso que eles querem. E não é só Álvares Machado. Todos os municípios têm esse problema. Franco da Rocha, que é o município onde eu fui prefeito, onde meu filho foi prefeito, nós estamos colocando dinheiro no sistema de transporte hoje do erário. Por quê? Porque não dá. Senão as pessoas não vão mais andar de ônibus. E aí, como é que faz? Elas precisam. Especial numa cidade de característica de dormitório,
precisa do transporte público para poder trabalhar, para poder sobreviver, acessar serviços públicos essenciais, né? Agora, estamos fazendo uma experiência lá no domingo, por exemplo, de não ter cobrança. Aí você percebe que o afluxo de pessoas para os ônibus aumenta. Então, o problema é o custo da tarifa. Esse modelo de você pegar o custo total e ratear pelo número de passageiros não é mais possível ser assim. Entramos no modelo de subsídio, mas o modelo de subsídio já vai se mostrar insuficiente. Aqui em São Paulo está fazendo porque o prefeito Ricardo Nunes hoje tem alguns bilhões em caixa, correto? Mas isso é uma situação transitória. Isso decorre do renegociamento da dívida do município feito no governo anterior. Isso não vai durar para sempre. Então nós precisamos encontrar soluções mais duradouras para isso. E aí, volto a dizer para você, eu falei da PEC da deputada federal Luísa Erundina, nós não estamos falando só das regiões metropolitanas, nós estamos falando do Brasil inteiro. O Brasil inteiro precisa rever a sua maneira de financiar o transporte público. Deputado, aproveitando que a gente colocou aqui na mesa a questão das audiências públicas, entre agosto e setembro, a Assembleia Legislativa promove as audiências públicas do orçamento do ano seguinte, né, no caso 2024. Esse programa está sendo gravado em agosto, portanto, as audiências públicas estão acontecendo neste momento. Como que o senhor enxerga essa participação popular, né, a importância da participação popular na tomada de decisões? Eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Você acompanhou as audiências públicas? Sim. O que você vê lá? Na verdade, estive no esquenta das audiências públicas. Né? O que nós observamos lá, deputado? É uma comunidade, uma cidade, munícipes, cidadãos, enfim, que desejam incessantemente a presença do Estado. Tá, mas o que você viu? Nas que eu fui em algumas, eu vi lá vereadores, vereadoras, prefeito, eu não vi povo. Entendeu? Então, sim, o nível de participação é limitado também. Agora, não tem dúvida, nós temos que louvar, não é criticar, louvar a atitude dos deputados da Comissão de Orçamento que levam esse debate até lá. Agora, precisamos ampliar isso, não dá para dizer que isso é participativo, é muito insuficiente. De novo, eu aponto a insuficiência no modelo do legislativo, não é no deputado, ele faz o que ele pode, né? Desculpa, quando eu era seminarista, tinha um colega de escola que era daqueles que estava sempre desatento, né? O professor chamava, nunca sabia de nada. E tinha um professor daqueles bravos, que entrava às vezes com o pé virado na classe, chamado oral. E um dia meu professor de história vai lá chamar oral para aquele menino. Nardo, chamado oral. Ele levanta, eu, professor? Ele falou, você mesmo. O que fez Tomé de Souza? Aí o menino ficou olhando assim, por nada, e falou, professor, Tomé de Souza fez o que pôde. Então, acho que nós aqui, a Comissão de Orçamento, faz o que pode. Leva o debate até lá. Agora, trazer a participação cabe também um pouco dos agentes poderes local. Mas você sabe também, né? Quem tem poder não necessariamente quer compartilhar, né? Infelizmente. Deputado, infelizmente o tempo do programa está chegando ao final. Eu encerro, então, de primeiro dizendo que, olha, o senhor tem um ótimo gosto, o senhor é corintiano. E, além de tudo, o senhor também... temos um trecho, então, do senhor cantando, né? Paulo Vanzolini, intitulada a música Praça Clóvis. Vou pedir para que a direção coloque, então, esse trecho para que a gente encerre com um comentário seu de forma leve, aproveitando na esteira da sua brincadeira, então, que foi genial, aliás, a resposta desse aluno seminarista. Vamos assistir. Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25, francamente, achei barato para me livrar do meu atraso de vida. Como você vê, talvez o melhor serviço que eu tenha prestado à sociedade paulista tenha sido querer ser deputado e não cantor. Agora, deputado, para encerrar, além dos seus dotes, então, aí como cantor, né, e o senhor mesmo citou, o senhor tem um filho que foi prefeito de Franco da Rocha, também deputado. Como o senhor gostaria, qual mensagem o senhor gostaria de passar para o seu filho? Qual exemplo como político?
Mariana, eu já fui o Maurici e ele já foi o filho do Maurici. Hoje eu sou o pai dele. Eu tenho muito orgulho do que tem se tornado o menino. Ele é deputado federal, como você lembrou, mas é também presidente do PT no estado de São Paulo. E, enfim, acho que o que eu podia oferecer a ele de exemplo, eu já o fiz. Eu acredito que ele tenha aproveitado isso e avançado. Ele sempre diz, ele falou, esse cara é o cara que abriu a picada. Então ele está largando a picada, pavimentando, para que o povo possa passar. Quem sabe um dia essa sociedade seja mais justa, menos desigual, não é? Eu fico feliz se ele puder contribuir para isso. E aproveitando um recado também para as gerações que estão chegando agora, né? Se engajarem mais com política, como participar mais. E proteger o planeta. Ou a gente passa a entender de uma vez por todas que nós não somos a espécie hegemônica e que o planeta e as outras espécies não estão aí para nos servir, ou nós vamos destruir a nossa mãe Terra. Bem, deputado Maurici do Partido dos Trabalhadores, gostaria de agradecer demais. Hoje, no programa Conexão, nós passamos por inúmeros temas. Falamos desde o papel da Comissão de Relações Internacionais, violência contra a mulher, as comissões que o senhor integra, direitos de crianças e adolescentes, privatizações, mobilidade, e terminamos com essa mensagem do senhor, então, para os futuros políticos e futuras gerações. Muito obrigada, deputado. Agradeço também a presença aqui de Arthur Neves, Thales Maurício. Sua presença, claro, e audiência, e até o próximo Conexão Paulista.